Mas o fato é que ontem, baseado no depoimento dele, que era um dos depoimentos cruciais para a tese do Alexandre, foi tudo pro espaço. Eu digo que não é só no meu caso que o Alexandre tem botado pressão, né? Agora a água está batendo na bunda até mesmo dos queridinhos do Supremo e da mídia, aqueles que, segundo eles, foram os responsáveis por impedir o golpe de Estado da Disney, como era até ontem o caso do general Freire Gomes, que vocês ficavam chamando de general Frouxo Gomes, que é foi o comandante do Exército durante os anos de 2022 e 2023, né, o início alizinho de 2023. Ele foi o comandante, não sei se chegou a ficar em 2023, foi o comandante do Exército durante 2022, pelo menos certamente durante as eleições do Lula. Depois ele foi substituído pelo general Arruda, acho que ainda no final de 22, e logo em seguida o general Arruda, um grande general, foi substituído pelo comandante Frajola, que é o atual detrator do Exército Brasileiro, nas mãos lá do Lula e do Alexandre de Moraes, grande amigo do Alexandre de Moraes, né? E a gente adoraria cobrir e botar imagens do depoimento aqui, comentar, fazer um react do depoimento do general Freire Gomes, mas o imperador Alexandre decretou que, como todo julgamento de exceção, esse seria secreto e às portas fechadas. O que, se você estivesse uma democracia, deveria gerar estranheza, mas para a gente não gerou estranheza nenhuma, porque essa é precisamente a definição de um tribunal de exceção, né? Digam vocês o último julgamento de grande repercussão que vocês tiveram conhecimento que a imprensa não pôde sequer acompanhar. Qual foi o último julgamento em que o julgador era também a vítima e o promotor? Porque houve uma atipicidade extra nesse julgamento. Toda a primeira turma foi convocada pelo Alexandre para participar da oitiva, pessoalmente, não foi nenhum juiz assistente. O próprio Alexandre presidiu, que é algo completamente incomum para o Supremo Tribunal Federal. E depois de nós lermos o relato sobre o que ocorreu na audiência, fica clara a razão. A intenção do Alexandre era de constranger as testemunhas, como ficou não, constranger não, intimidar as testemunhas, como ficou comprovado no depoimento de ontem do general Freire Gomes, né? E no final quase toda a turma acabou saindo, desligou a câmera pelo menos, ficaram abertas as do Alexandre de Moraes e do ministro Fux. E o Fux teve uma postura de contraponto ao Alexandre, se mostrando uma figura até moderada dentro dessa primeira turma. Acho que o Fux está tendo um senso de oportunidade de perceber que esse julgamento vai terminar mal. E ele está querendo ser a voz da razão e a voz da sensatez, algo que foi percebido até aqui nos Estados Unidos. Houve um momento em que o ministro Fux chamou a atenção ao fato de que o general Freire Gomes tinha ficado na Polícia Federal 11 horas prestando depoimento, dando espaço para o general dizer que não foi um depoimento obtido de forma natural. Já o Paulo Gonet, o aposta, ficou absolutamente desconcertado com o depoimento do Freire Gomes, né? Porque o que era? A situação do depoimento do Freire Gomes naquela época era: ou você fala o que a gente quer ouvir, ou você se torna réu. Lembra? Freire Gomes era o comandante do Exército Bolsonaro. Ele foi o homem que assinou aquela carta das Forças Armadas contra o STF, contra o Alexandre de Moraes. Houve isso, assinada pelo Freire Gomes e pelo e pelo Brigadeiro Batista, que vai falar amanhã. Era para ter falado ontem, rolou algum migué, não, eu estou viajando, não sei o quê, e passaram ele para amanhã para ele poder ter a última palavra e falar por último, e eu não duvido nada que isso tenha sido combinado com o Alexandre. Tá? Mas o Alexandre foi benevolente e concedeu para ele falar amanhã, e a gente vai saber o que ele vai falar amanhã na quarta-feira. Mas na época desse depoimento de 11 horas, onde o Freire Gomes estava ali com o risco de entrar no inquérito, parece que ele tinha dito tudo que o Paulo Gonet, na época não era o Paulo Gonet ainda, mas tudo que a Procuradoria e a Polícia Federal queria ouvir.
Pelo menos o Alexandre, principalmente, pelo menos é o que constava no depoimento da PF, na ata do depoimento. Eu digo pelo menos que é o que constava, que nem sempre o que foi dito é o que consta na ata. Nem sempre os dois são iguais, principalmente se você tiver um advogado ruim, e os milicos geralmente são muito ruins de advogado. Muito ruim. Milico não sabe ter advogado, não sabe o que é advogado bom, é assim mesmo. Mas ontem, o que se sabe é que o Alexandre deu um piti. As coisas mudaram e o Alexandre deu um piti porque simplesmente o Freire Gomes contrariou muitos dos pontos que ele teria dito no primeiro depoimento. E contrariou aliviando muito a barra do Bolsonaro, aliviando muito a versão anterior. Aliviou a barra do Felipe Martins, aliviou a barra do presidente, dizendo que o presidente nunca o pressionou e, pelo contrário, que o presidente sofria muita pressão. Aliviou mesmo a barra do presidente. Mudou a pressão, mudou o relato dele a respeito da participação do almirante Garnier nas discussões do golpe fictício. Desmentiu a mídia ao dizer que nunca chegou a dar voz de prisão ao Bolsonaro. Vejam, foi outro depoimento. Eu digo para vocês que eu conversei com a defesa do presidente Bolsonaro e eles saíram estavam radiantes ontem. O Alexandre chegou a, inclusive, a ameaçar o general Freire Gomes. E é para isso que o Alexandre estava lá, para isso que o depoimento foi a portas fechadas, para a gente não ver a truculência do Alexandre, inclusive com o coitado do advogado, como é que é? Novak, uma coisa assim, que o Alexandre foi de uma truculência gigantesca. Tudo é feito para não aparecer, porque não queria que o público visse aquilo. Mas a inconsistência entre os depoimentos foi tão grande que chegou num dado momento e o Alexandre disse que ou o Freire Gomes tinha mentido para a Polícia Federal ou ele estava mentindo para o próprio Alexandre no depoimento de ontem, advertindo, ameaçando o general, dizendo que a pena para o crime de falso testemunho é de 2 a 4 anos de prisão. E eu não sei se foram os 2 anos de pressão dos colegas de farda que não se venderam ao STF, afinal, o general Freire Gomes ficou muito queimado dentro das Forças Armadas, mas o fato é que ontem, baseado no depoimento dele, que era um dos depoimentos cruciais para a tese do Alexandre, foi tudo para o espaço. Hoje me mandaram a Dani Lima tentando se virar nos 30 para dizer que o depoimento tinha sido bom, mas, cara, não teve como. Realmente, ontem o Alexandre dormiu muito puto nas calças. Vai mudar o resultado do julgamento? Claro que não. Mas envergonha o processo ainda mais. Todos esses atos são atos que envergonham o processo. No final das contas, eles queriam ter construído uma tese robusta para condenar o presidente Bolsonaro, produziram uma porcaria do inquérito, uma denúncia fraquíssima, e agora até os tinham uma delação premiada de um cara que admitiu que foi feito sob coerção e que a Polícia Federal já tinha o discurso pronto, que eles só queriam rechear tudo isso, no caso do Mauro Cid, e agora o depoimento central deles, do general Freire Gomes, o que diz que tinha medo, inclusive, porque se sentiu pressionado, teria dito que se sentiu pressionado por mim, foi tudo para o espaço. Trump voltou à presidência, e isso é um alívio, sem dúvida. Mas o que isso muda no Brasil? Nada, se ninguém fizer nada. A verdade é que a esperança não pode virar passividade. As coisas não vão se resolver sozinhas, e muito menos com textão e xingamento nas redes sociais. Não espere que alguém venha salvar o país por você. Se você não agir, ninguém vai. Eu estou fazendo a minha parte. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. Mas sem apoio, esse trabalho simplesmente não continua. Quer saber como pode ajudar sem sair da sua rotina, sem sair da sua vida? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com apenas $5 por mês você mantém esse trabalho vivo. Se você puder mais, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold e tenha acesso ao meu grupo privado no WhatsApp, onde você participa das discussões que guiam o conteúdo e muito mais. A diferença entre quem só assiste e quem faz parte da mudança é a atitude.